bloco. Mariângela, eu gostaria de saber sua opinião exatamente sobre a desfiliação das associações. Eu tenho uma posição muito particular em relação a isso. Eu sou muito contrário a uma pessoa que adquire lote em um residencial fechado e depois aventa a possibilidade de se desfiliar, onerando os seus vizinhos e etc. Independente dos aspectos jurídicos, das teses jurídicas, dos loteamentos, das associações, qual a sua opinião pessoal sobre isso? Eu vou te dar minha opinião pessoal sobre isso, levando em consideração o aspecto jurídico e o aspecto social. Perfeito. Eu acho que os dois têm que conviver em harmonia. Não dá para que a gente tenha uma legislação que não atenda os interesses da sociedade. Assim como não adianta que a sociedade queira viver sem a legislação. Então, as duas coisas precisam ser vistas. Primeiro, o que nós temos visto que essas pessoas têm alegado para isso? Elas têm alegado para se desfiliarem das associações por uma questão financeira. Então, não é uma questão sociológica. É uma questão financeira. Eu quero ficar livre do que eu tenho que pagar. Eu quero ficar livre ou porque eu não posso pagar, ou eu quero ficar livre porque eu não acho justo pagar, ou eu quero ficar livre porque não vale isto. E não é uma questão de justiça e nem porque eu não posso. E muitas vezes porque tem desavenças também com a própria diretoria que administra o loteamento. Então você vê que essas 4 situações são de critérios pessoais, não são sociológicos. Então, será que critérios pessoais podem me irmanar do meu direito de desfiliar? Eu gostaria que fizessem isso comigo. Então, eu não preciso ter espelho, eu preciso só ter uma coisa chamada consciência. A consciência leva em quê? Enquanto eu quiser fazer, eu preciso saber se o outro também poderá fazer comigo. E como que fica a minha família, a minha comunidade e a minha sociedade? Então, eu não estou interessado em sociologia, eu não quero pagar essa conta, eu vou me desfiliar. Ponto. Esse é o embate, primeiro, com todas as justificativas que sejam verdadeiras e plausíveis. Mas a origem vem da área financeira, não vem da jurisprudência, da judicialização ou da sociologia. Tá? E aí vem uma questão muito interessante para o direito em geral, né? Que você muitas vezes usa o direito até para procurar uma injustiça. Isso. Né? Então, muito bem colocado. As pessoas acreditam que o direito é sinônimo de justiça. E o direito não é sinônimo de justiça. Não, não. O direito é sinônimo de respeito a normas impostas. Isso. E ainda sobre esse assunto, as pessoas que pedem a desfiliação das associações, elas estão tendo êxito nos tribunais? Vamos lá. O que nós imaginamos que seja a causa financeira? Sim. Independente das justificativas. Mas o que é alegado nos tribunais? Não é a financeira. É alegado nos tribunais a nossa Constituição Federal, o artigo 15 inciso 2º, que diz, primeiro e segundo, que diz sobre a legalidade e a liberdade de se associar. É isso que é alegado na defesa de quem quer consolidar a sua desfiliação. Perfeito. Mas então eu vou responder para essa pessoa na mesma toada. A mesma Constituição Federal, que tem o artigo 5º, incisos 1 e 2, também tem o artigo 3º, inciso 1, que diz que as pessoas têm que ter equidade, eticidade. Muito difícil essas palavras. Vou tentar deixar mais leve. Seria que a todos vale
a liberdade, o ser livre, o ser justo e o ser solidário. Na mesma Constituição Federal, que eles remetem para a sua defesa da desfiliação, nesse mesmo instrumento maior da Constituição, no seu artigo 3º fala em propósitos de solidariedade, de justo e de livre. Só que não o livre sem justo e sem solidário. Portanto, a própria Procuradoria-Geral da República, anos atrás, o seu vice-procurador à época fez um parecer entoando esse mesmo artigo 3º da Constituição e dizendo-se a favor da obrigatoriedade. Exato. Então, não é qual é a minha opinião pessoal ou a sua opinião pessoal. Eu estou pegando a retórica de quem se expressa com a letra da lei e despreza a mesma letra da lei no seu artigo 3º da Constituição Federal. Exato, exato. Porque, na verdade, as associações de moradores, elas foram criadas ou foram utilizadas para conferir personalidade jurídica para os loteamentos fechados que não tinham previsão na legislação federal. Então, para que o loteamento tivesse a possibilidade de contratar funcionários, de se representar judicialmente, de ter um CNPJ, utilizou-se essa ficção jurídica que é a associação de moradores. E até hoje continuamos utilizando, depois de mais de 50 anos da criação de Alphaville, que foi uma das pioneiras dos loteamentos fechados no país. Com a nova lei, esses embates jurídicos diminuirão? Antes da nova lei, nós temos um espírito muito mais forte. Antes de 2017, julho, foi obrigado as cidades a promoverem os seus planos diretores. Todas as cidades com mais de 20 mil habitantes foram obrigados a terem seus planos diretores. No plano diretor é onde há várias legislações em que vai ser inserida algumas figuras. A associação está inserida na maioria dos planos diretores dos municípios. Ou seja, é onde as cidades dizem assim: se vocês quiserem fazerem loteamentos com acesso controlado, porque este é o nome, já que não é fechado, é o direito de ir e vir está garantido. Exato. Então, todos os loteamentos de acesso controlado que quiserem essa modalidade, o façam, ou através do seu proprietário, ou através de uma entidade civil. E essa entidade civil, ela vai ser obrigada, para receber esse direito, a ter algumas obrigações. Essa obrigação é cuidar das ruas, é cuidar das árvores, é cuidar da sua área interna, tanto de limpeza, de escoamento ou de outras coisas mais. Cada cidade vai determinar as obrigações. Poxa, gente, se o município determina obrigações para uma associação, com que dinheiro as associações vão pagar para poder fazer jus às suas obrigações? Seria justo a desfiliação? Esse ponto é muito importante, porque a maior parte dos moradores de loteamentos de acesso controlado não sabem que esses loteamentos, esses residenciais, têm um contrato com a prefeitura. De obrigações. Um contrato de deveres e direitos. Da mesma forma que ele tem o direito de controlar o acesso, ele precisa também fazer a parte asfáltica, a sinalização viária, tem que preservar as praças, o mobiliário urbano. Mais ainda, então, nós vimos, pelo efeito da Constituição Federal, o artigo 3º. Não posso só fazer jus ao artigo 5º, do livre direito de se associar. Seria injusto. Vamos ler os dois. Segundo, os municípios dão obrigações às associações. Se as associações as têm, quem paga a conta? Os seus usuários. Segundo, terceiro aspecto. Terceiro, quando você vende um imóvel, terreno ou casa,
ou ambos, você vende o quê? A comunidade em que você está inserida para valorizar o seu bem? Ou você vende apenas a situação, a manutenção e a conservação da sua residência? Quem é que fez o jardim estar cortado, Sim. a praça estar cuidada, a portaria ter pessoas para verificarem as autorizações, para fazerem as identificações, a segurança do lugar, o cuidado com o paisagismo, com a urbanização do local? Quem fez isso? A prefeitura? Não, mas eu pago o meu IPTU. O seu IPTU já está dito aqui. O seu IPTU não tem exclusividade daquela região. Ela não tem exclusividade do seu sistema viário. É para todo o município. É para todo o município. O seu IPTU ajuda um outro bairro, inclusive. Então, estou dando 3 aspectos que eu acho que, então, a minha opinião pessoal já está bem representada por 3 órgãos. A lei, a ética e, realmente, o uso do espaço. Perfeito. E a 4ª, das obrigações da associação. Falaremos mais disso no terceiro bloco. Um grande abraço.